Graça e paz. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Escola Profética, Unção Sem Limites, dando continuidade ao treinamento, restaurando o manto apostólico. Nos bastidores da sua alma, uma grande revolução espiritual está prestes a romper. Uma mudança profunda que certamente será percebida por quem mais interessa: o Deus a quem amamos. Entre nesta viagem comigo, entre nesta batalha, entra nessa dimensão do Espírito juntamente comigo, com os olhos abertos, com os ouvidos atentos e, acima de tudo, com um coração responsivo. E vamos à aula de hoje, segunda aula da Escola Profética Unção Sem Limites. Vamos falar sobre antes de ser obreiro. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, está escrito assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Antes de Paulo mencionar sobre a postura de obreiro, ele aborda duas situações fundamentais que não podem ser, em hipótese alguma, negligenciadas. Ele fala sobre procurar, presta atenção, ele fala sobre procurar atender estas condições. Procurar apresentar-te a Deus. 1. Aprovado. 2. Isso é o que vamos tratar, respectivamente, nesses vídeos qual serão postados. O objetivo primário de alguém que procura é simplesmente encontrar. Quem está procurando quer encontrar alguma coisa. A questão é que algumas coisas estão mais escondidas do que imaginamos. Também pode-se levar um tempo maior que o esperado para serem obtidas. Como veremos, só depois de 20 anos no deserto de Padã Arã é que Jacó atingiu estas condições, restaurando seus relacionamentos e redimindo a sua identidade. Só depois de 20 anos trabalhando na peleja para lá, para cá, que ele conseguiu alcançar, essas condições de restaurado e redimido. Na verdade, indispensavelmente, antes de fazer qualquer coisa para Deus, precisamos de um encontro com estas realidades. Este processo vai até os porões da alma, eliminando a vergonha e todas as demais impurezas que bloqueiam o fluir do Espírito Santo. Se lembra da aula 1? Porque tem muitos chamados e poucos escolhidos? Surge então uma capacidade divina de manejar bem a palavra da verdade, que se expressa através de um estilo de vida que prevaleceu sobre cada estado crônico de reprovação. Sobre esta perspectiva, a palavra de Deus não é a espada do pregador. Porém, como Paulo afirma ao mencionar a armadura de Deus, é a espada do Espírito Santo, não é a
espada do pregador, é a espada do Espírito, a espada do Espírito Santo, que apenas corta através de nós, na mesma profundidade que cortou a nós mesmos. A espada do Espírito não é para atacar os inimigos, é para penetrar dentro de cada um de nós. Nós usamos a espada do Espírito para acertar a cada um de nós e assim ser arrancado tudo aquilo que nos impede de fluir no Espírito, como está em Hebreus 4:12, que está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Espada do Espírito, usada contra cada um de nós. Quando nós deixamos o fluir, o mover profético nos envolver, a palavra ela vai vir de encontro ao nosso interior, ao nosso ser, e nós iremos passar por um momento de purificação. Esse tema será abordado mais à frente. Como fluir no Espírito para passarmos no processo de purificação. Agora nós vamos entender o juízo de Deus. Entendendo o juízo de Deus. Entendendo o juízo de Deus. E é algo poderoso que vai ser mencionado aqui agora. Em Abacuque, capítulo 1 e o versículo 5, está escrito algo extraordinário. Presta atenção que nós estamos na segunda aula da escola profética, restaurando o manto profético. Restaurando o manto profético. Em Abacuque, capítulo 1, verso 5, você pode acompanhar aí comigo, está escrito assim, ó: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Vou ler de novo. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Meu Deus do céu, que palavra poderosa! Quantos podem dizer um grande aleluia para esta tremenda mensagem profética? Aleluia! Quantos acreditam nesta obra inacreditável que Deus, de repente, está para realizar na sua própria vida? Deus vai realizar uma obra excepcional na tua vida, que entre as nações eles vão se maravilhar, vão se admirar, nem sequer vão acreditar, aleluia, no que Deus está realizando em tua vida. Oh, meu Deus, profético isso, né? Muito bom. Quantos acreditam nessa obra inacreditável que Deus, de repente, está por realizar na sua própria vida? Quantos acreditam? Quantos querem isso? Quantos almejam isso? Quantos desejam ver esse algo inacreditável, fantástico, incrível sendo realizado por Deus na tua vida? Quantos?
algo de maravilhar, de admirar e espantar a todos, uma obra também de proporções tão grandes que seria percebida entre as nações, uma obra tão grande que será percebida até mesmo entre as nações. Só que o que Deus realizaria que quando alguém fosse nos contar, seríamos incapazes de acreditar que tal coisa pudesse estar acontecendo? Temos que parar e meditar. É uma excelente pergunta. O que Deus realizaria que quando alguém fosse nos contar, seríamos incapazes de acreditar que tal coisa pudesse acontecer? A que tipo de milagre, promessa ou intervenção divina o profeta se refere? Vamos analisar? Vamos pensar? Vamos nos aprofundar para que a gente possa ser capaz e ser ativado, porque você vai ser ativado no manto profético, você vai se mover no verdadeiro profético a partir desse treinamento, a partir dessas aulas. À primeira vista, tudo isso parece algo muito desejável. Parece mesmo. Parece muito desejável. As expectativas incitadas aqui tornam este versículo uma realidade ainda mais assustadora. Esta é a grande surpresa de Deus para pessoas, ministérios, cidades e nações. Aleluia! Na verdade, poucos discernem este texto, ou seja, a maioria até crer neste versículo, porém de uma maneira totalmente equivocada e desalinhada em relação ao seu contexto original. Na verdade, esta é uma das profecias mais distorcidas da Bíblia pelos crentes. Seria, portanto, de extrema relevância se compreendêssemos melhor os bastidores desta promessa em palco. De Abacuque 1, 5. Preste atenção. Depois de um tempo de muita excelência e prosperidade que culminou no reinado de Davi e Salomão, a nação aos poucos, no decorrer das gerações, vai entrando em expressiva decadência e começa a ser advertida de muitas formas e por muitos profetas, a nação de Israel. Vem então uma terrível fase, vem, onde parece que a idolatria e a impiedade definitivamente triunfam ou triunfaram naquele ambiente, naquele cenário. Esta foi então a resposta que Deus deu à oração desesperada do profeta Abacuque. Quando esse clamava e reclamava do silêncio divino e da sua aparente insensibilidade, mediante tanto pecado e injustiça praticados impunemente pela nação santa. Meu Deus do céu, é forte demais. Então, a fase terrível vem depois de muita advertência profética. Presta atenção no ministério profético. A advertência vem depois de muita advertência profética. Os profetas sendo usados por Deus para trazer advertência. E por eles, pela nação não ouvir, vem uma terrível fase.
uma terrível fase. Mas a terrível fase, ela vem depois que é anunciada por Deus ao profeta Abacuque, que por sua vez está buscando a face do Eterno para saber por que ele está em silêncio. Por que a insensibilidade dele mediante a tanto pecado, a tanta injustiça, a tanta prática pecaminosa, suja na nação. Aí Deus responde com o texto que nós lemos acima, Abacuque 1:5, dizendo que vai fazer algo que ninguém vai acreditar. Se as pessoas que veem o pecado com os olhos de Deus podem entender de fato esses textos, só as pessoas que veem o pecado com os olhos de Deus podem entender de fato esse texto. Na verdade, o que está em pauta é uma forte intervenção divina através de um grande juízo que surpreenderia a todos, o que se cumpriu quando Jerusalém foi arrasada e o povo levado em cativeiro para a Babilônia. O juízo de Deus se manifestou naquela nação que não estava mais ouvindo os profetas e veio tamanha guerra, tamanha coisas horrendas que toda a nação foi destruída, arrasada e levada cativa para a Babilônia. Depois desta profecia, o juízo de Deus se manifestou. Normalmente o pecado não apenas traz uma dinâmica de escravidão, como também um terrível processo de insensibilidade moral, dureza de coração, seguido pela cauterização da consciência. Isso torna ainda mais difícil, radical e desafiante o ofício profético. Vai vendo o que é o ofício profético e vê se tem alguma coisa a ver com o que nossa nação está vivendo nesses dias de coronavírus, de crise econômica, de tantas coisas que têm sobrevindo sobre o mundo. Tantos profetas falando, tantos profetas anunciando e não se dar mais ouvido à voz de Deus. E agora tem se manifestado o juízo. Quanto que tem sido profetizado o juízo de Deus sobre as nações que não têm voltado os teus olhos para o Senhor, não têm se arrependido do teu pecado. 2 desafios proféticos. Levar o povo a crer na obra do juízo de Deus. Esse é o primeiro desafio profético, mas que tem que ser executado, tem que ser feito. Esse é ofício do profeta, levar o povo a crer na obra do juízo de Deus. Destruindo as falsas convicções. Levar o povo a crer na obra do juízo de Deus, destruindo as falsas convicções, as falsas profecias, as axiologias, as profetadas que trazem inchaço no coração, alegria na alma, mas que não vem da parte de Deus. O verdadeiro ofício profético vai contra tudo aquilo que não vem do coração de Deus. Vai contra as profecias errôneas, as profecias que alegram o coração do homem, porque eles querem trazer o quê? Uma quebra de princípio errado para estabelecer o reino.
Invariavelmente, as pessoas religiosas, sempre as religiosas, estão à cata de profecias abençoadas. Estão correndo atrás de assim diz o Senhor, toma a chave disso, toma a chave daquilo, e eis que te digo que sou contigo, blá blá blá. Quantos profetas das bênçãos existem? Quantos profetas que profetizam segundo a tua própria carne, seu próprio desejo, em troca de alguma coisa? E eu não vou entrar nesse assunto. Elas não estão interessadas em ouvir e entender o coração de Deus, e por isso não toleram a palavra profética quando são advertidas. Pessoas que já estão cauterizadas no erro, mas elas estão dentro dos templos só para ouvirem profecias que elas querem ouvir. E quando alguém realmente é usado por Deus, que traz advertência, julgam esse profeta, crucificam esse profeta, excluem esse profeta, defamam esse profeta, apedrejam esse profeta, porque não falou o que elas queriam ouvir, mas trouxe a mensagem do céu. Eles não querem mais ouvir a mensagem do céu, eles querem ouvir a mensagem da terra. Seus ouvidos estão programados para não ouvir aquilo que contraria os seus interesses e desejos. Quanto mais insistimos nessa posição, tanto mais aceleramos e intensificamos o juízo de Deus. E o pior, menos cremos nesse juízo vindouro e maiormente seremos surpreendidos por ele. O mundo está indo pro buraco, está indo de mal a pior, e nós temos ido atrás de profetadas. Nós não estamos vendo que o que tem vindo é o juízo. Nós não temos aberto os nossos olhos e percebido que é a advertência de Deus, é a maneira que Deus tem para usar, para mostrar que nós desviamos do caminho, que nós erramos o alvo, que nós precisamos nos arrepender e voltar ao caminho. E poucos são aqueles que profetizam a verdade. Poucos são aqueles que têm uma conexão com o céu para trazer aquilo que está no coração de Deus para a terra. Nós vemos tantas profetadas de bênção, tantas profetadas dizendo que vai melhorar, que vai vir avivamento, que vai isso, aquilo outro, e dia após dia nós vemos as coisas se complicando ainda mais, mas nosso coração está cauterizado, nossos olhos estão tapados e nós não enxergamos ou não queremos enxergar por uma falsa esperança implantada no nosso coração por falsos profetas. E toda vez que levanta alguém para anunciar o juízo de Deus, a realidade que nós estamos vivendo, nós viramos as costas, não damos crédito e continuamos no nosso mundinho, na nossa realidade virtual, os nossos joguinhos, as nossas redes sociais, o nosso mundinho de faz de conta. Mas a realidade nua e crua está aí para aqueles que querem abrir os olhos, perceberem. O juízo de Deus está se estabelecendo. É hora de arrepender, é hora de voltar ao primeiro amor.
É hora de abrir a nossa mente, o nosso intelecto, abrir o nosso coração, mergulhar na presença do Senhor, ser guiado, direcionado e conduzido pelo Espírito Santo. Lembra da primeira aula? 3 categorias, 3 grupos de pessoas que o Senhor procura: intercessores, adoradores e obreiros. Na falta de intercessor, a terra é destruída. Na falta de adorador, o céu se entristece. Na falta de obreiro qualificado, a igreja não se prepara para a colheita. E se a igreja não está preparada para a colheita, o inimigo está. Se a igreja não está colhendo, o inimigo está. Por isso que nós precisamos voltar ao manto profético e ter a revelação do que realmente está no coração de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos dar continuidade. Presta atenção, ainda é a segunda aula. Nós vamos nos aprofundar muito e vamos descobrir verdades que irão impactar a nossa alma. Qual seria de fato esta obra tão admirável, referida por Abacuque, que ninguém creria? Agora que você viu o contexto, que é um contexto que o povo estava em podridão, em pecado, e depois dessa profecia resultou em terrível julgamento? Vamos lá. A resposta não é outra senão um terrível tempo de julgamento divino. Por algum acaso você acha que o planeta está vivendo um julgamento divino por ter brincado tanto com as coisas de Deus, por ter saído tanto da direção cuja ele tem nos chamado? E eu estou falando aqui agora daqueles que se dizem ser servos, servas, filhos, cristãos, crentes, evangélicos, que professam a fé, que buscam ao Senhor. Vamos lá? A nação seria destruída e exilada. Um duro processo para tratar com as mais profundas raízes da apostasia e idolatria. Este princípio também ensina e adverte que temos uma forte tendência para a incredulidade quando a questão é o juízo de Deus. A gente tem viajado muito, ou a gente erra porque não conhece as escrituras, e o povo é destruído mesmo porque falta conhecimento, e a liderança não tem deixado claro essas coisas, que uma hora, como diz o ditado, a casa cai. Vamos lá. Milagres não transformam o nosso caráter. A verdade é essa. O juízo de Deus, sim. Olha quantas pessoas voltaram e ficaram tementes, temerosas a Deus com essa pandemia que se espalhou no mundo afora. O juízo sempre começa pela casa de Deus. O juízo sempre começa pela casa de Deus. Este é um princípio de ação do reino moral. No primeiro vídeo, no primeiro capítulo, quer dizer, de Abacuque, Israel é julgado. No segundo, Babilônia é julgada. E no terceiro, as nações são julgadas. Começou por Israel, começou pela casa e atingiu todo o mundo. Isso aí. Antes dos avivamentos de ordem mundial causados pelos testemunhos de Mesaque, Sadraque e Abednego na fornalha, Ananias, Azarias
também o de Daniel, revelando o sonho de Nabucodonosor, decifrando a mensagem para Beltesazar, e depois na cova dos leões, Israel experimentou o maior julgamento da sua história até então. Foi um contexto de juízo e purificação que o Deus de Israel foi glorificado e conhecido por várias vezes em todas as nações do mundo. Chega uma hora em que Deus trata severamente com nosso orgulho, nossa obstinação, nossas tradições, nossos pecados costumeiros, por mais que aparentemente estejamos bem espiritualmente. Todo tipo de segurança que descarta o quebrantamento e a humildade é uma armadilha que construímos para nós mesmos, a falsa espiritualidade. Deus estava chamando o povo a uma purificação, porém foi ignorado. Vez após vez, os profetas tentaram avisar um povo ensurdecido e obstinado. A classe religiosa estava tão segura em si mesma que qualquer profecia nesse sentido era totalmente absurda. Desprezaram os verdadeiros profetas. Estavam tão acomodados com seu estilo de vida pecaminoso e religioso que seriam inevitavelmente pegos de surpresa. Religião, dureza de coração, soberba, axiologia, só quer receber aquilo que agrada o coração. Isso sempre acontece quando se pratica uma espiritualidade que tolera a imoralidade e a corrupção. O juízo tarda, mas não falha. Como Deus disse a Abacuque, pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressará até o fim. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O juízo tem se manifestado em nosso meio. Será que nós estamos prontos para passar por ele, ser purificado e o nome do Senhor ser glorificado? Pensando bem, a obra maravilhosa de Deus foi, na verdade, maravilhosamente horrível. Um julgamento de espantar a todos. O povo foi saqueado, o templo, que era tido como um amuleto que garantia a proteção divina, foi arruinado. Os filhos foram levados cativos, os muros e as portas das cidades queimados e destruídos. Ninguém acreditava que tamanha destruição e escravidão poderiam sobrevir. Todo o povo exilado numa terra estranha, com uma língua estranha e com deuses ainda mais estranhos. Apenas dessa forma é que Israel aprendeu a abominar a idolatria que praticaram por tanto tempo. Será que vai ser preciso nós vivermos o juízo de Deus para nos arrependermos? Será que vai ser preciso nós passarmos por tais experiências que seremos moídos, que seremos amassados, que seremos abatidos, para só então voltarmos os nossos olhos ao Senhor, o nosso coração ao Senhor? Será que precisaremos passar por tantas coisas ruins para
adorarmos o Deus em espírito e em verdade? Será? O primeiro tipo de incredulidade que Deus quer quebrar nas nossas vidas é em relação ao seu juízo. Isso tem que ser quebrado. E para isso tem que ser levantado, restaurado o manto profético, o ministério profético que está sumido, o verdadeiro, aquele que traz o que está no coração de Deus para a nossa realidade, por intermédio de homens que não tem medo de falar a verdade, não tem medo de ir contra o sistema, não tem medo de ir na contramão do mundo, mas o medo dele é de desobedecer a Deus. Aquela visão otimista e romântica da nossa religiosidade, que nos torna insensíveis ao nosso pecado, precisa cair por terra. Nosso conceito de prosperidade normalmente é falido. São atalhos que muitas vezes nos levam a perder a direção de Deus. É isso que tem acontecido em nosso meio. Profecias que fazem a gente perder a direção de Deus. Estamos desorientados, porque aqueles que se dizem ser líderes, aqueles que se dizem ser profetas, aqueles que se dizem ser ungidos, têm nos apresentado um caminho contrário ao que é o caminho de Deus. E onde estão os verdadeiros profetas que não se manifestam, que não se erguem, que não se levantam, que não aparecem? Deus está os procurando. Talvez seja você, talvez seja eu, não sei, mas é hora de entrarmos na presença do Eterno e buscarmos o que Ele tem no coração dele para a minha e para a tua vida, para o meu e para o teu chamado, não olhando para as adversidades que sobrevirão sobre as nossas vidas no processo de qualificação, mas olhando para a beleza, olhando para o resplendor, olhando para a glória do Senhor se manifestando na nossa vida e por intermédio da nossa vida, e muitos sendo livres desse juízo, muitos sendo livres da ira vindoura, muitos sendo tocados, impactados e direcionados ao verdadeiro evangelho, ao verdadeiro caminho, ao verdadeiro manto profético. Pessoas que abominam as coisas erradas, que vão na contramão, que profetizam o que está no coração de Deus. Deus está procurando essas pessoas. E nesse treinamento, verdades serão exauridas que vai despertar as nossas vidas. Despertar esse ministério maravilhoso que tem estado adormecido por tanto tempo. Aleluia! Gostamos das soluções rápidas, milagreiras, no estilo micro-ondas. Mas isso contraria nossa própria natureza, que exige um processo para se desenvolver.
Quanto mais as pessoas se concentram nessas soluções momentâneas para resolver os problemas agudos e aliviar a dor, mais esta atitude contribui para piorar o caráter crônico da situação. Passe de mágica é o que as pessoas procuram. Soluções miraculosas. E ninguém mais quer viver o processo. Ninguém mais quer passar o processo, ninguém mais quer se colocar na brecha, ninguém mais quer interceder, ninguém mais quer ser conhecido como verdadeiro adorador, ninguém mais quer se qualificar a ponto de ser conhecido como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que manuseie bem a palavra. Quanto mais pensamos que tudo tem que dar do nosso jeito, tudo tem que ser do nosso jeito, tudo tem que ser como a gente quer, mais surpreendidos seremos pelo tratamento de Deus. Não é fácil quebrar aquela falsa convicção de que Deus está conosco, quando na verdade estamos obstinados. Ninguém acreditava que Jerusalém fosse entregue aos inimigos e levados para a terra da confusão, Babilônia. Ninguém suportava a ideia que o templo pudesse ser profanado e destruído e os seus vasos roubados. A cidade santa humilhada, ferida e cativa. Quando Jeremias profetizava contra Jerusalém, isso era interpretado pelos líderes da nação como sacrilégio, um terrível absurdo. Mas simplesmente para surpresa de todos, foi o que aconteceu. Poucos homens como Jeremias, Abacuque, Ezequiel acreditaram nesta obra abominável. O povo inteiro estava enganado, os líderes da nação estavam distraídos, os sacerdotes estavam errados. É terrível pensar que Deus está conosco de uma forma, quando Ele está de outra, totalmente diferente. Este é o maior trauma que alguém pode sofrer. Ir para uma terra estranha, permanecer num lugar que não é o lugar onde as promessas vão se cumprir. Aprender a ser um peixe fora d'água não é fácil. O processo de Deus muda determinadas convicções erradas que temos. É extremamente doloroso, mas necessário, por causa da dureza do coração, por não se levantar mais profetas que trazem a realidade do coração de Deus para a terra. Envolve muitas desilusões. O problema é que algumas desilusões matam não apenas as falsas convicções, como também as verdadeiras. Mesmo após o tempo prescrito para o cativeiro terminar, os exilados ainda permaneciam na inércia gerada por tanta decepção e sofrimento. Aqui entra o segundo desafio profético. Oh, aleluia! Que nós iremos tratar na próxima aula. Dá o like, compartilha, se inscreve no canal, que grandes coisas estão para ser reveladas. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Procura aí o meu Face, que na página tem as orações
para que você seja ativado profeticamente. Esse vídeo já está ficando muito longo. Eu quero mandar um beijo, um abraço para todos. Tchau, até mais!